Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, vigília da solenidade de Pentecostes, a primeira leitura narra o episódio da Torre de Babel. Os homens, para serem célebres, quiseram construir uma torre cujo cimo tocasse o céu. É a tentativa de soberba. A soberba gerou divisão. As línguas se confundiram e aquele lugar foi chamado de Babel. A Torre de Babel, início da dispersão das pessoas que antes falavam a mesma língua, ela teve a sua antítese na vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo não subiu, mas desceu, não com orgulho, mas com humildade. E quando ele desceu sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima, em forma de línguas de fogo, as línguas se entenderam, porque os apóstolos, repletos do Espírito Santo, pregavam na sua língua e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o Espírito Santo, fonte de vida, fonte de unidade, ele restituiu a unidade que havia sido perdida em Babel e trouxe o entendimento das línguas. O Salmo 103 é usado nas solenidades do Espírito Santo por causa deste famoso versículo: enviai-os o vosso Espírito e as criaturas renascem, e renovais toda a face da terra. O Espírito de Deus, neste salmo, dá vida, faz renascer, e se ele for retirado, as criaturas perecem e voltam para o pó de onde vieram. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, fala sobre a vida segundo o Espírito. A criação, o céu, a terra, o mar, os animais, as plantas, até o tempo presente está sofrendo as dores do parto. Por quê? Está esperando o nascimento de uma nova criação. Ela vai ser transfigurada. Haverá novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. E não somente a criação, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos gemendo interiormente, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Nós já fomos adotados por filhos no dia do nosso batismo, porque recebemos o Espírito Santo que nos torna filhos, adotivos, mas verdadeiros, de modo que nós não mentimos nem erramos quando chamamos a Deus de Pai. Mas o nosso corpo precisa ainda ser salvo da corrupção. Nosso corpo se cansa, se corrompe, sofre e morre. O nosso corpo está aguardando a sua libertação e nós gememos, esperando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois nós já fomos salvos, mas na esperança. O objeto da esperança não é aquilo que se vê. Como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Mas se nós esperamos o que não vemos, é porque esperamos mediante a perseverança. Jesus Cristo nos salvou, mas o céu ainda é futuro. Jesus Cristo nos libertou do pecado, isso é um presente. Mas a nossa ressurreição só virá no último dia. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Isso é lindo. A gente não sabe o que pedir. Por não saber o que pedir, podemos pedir a Deus serpentes, escorpiões ou pedras, coisas frívolas, como as pedras, ou coisas nocivas, como escorpiões e serpentes. Nem sempre nós pedimos pão, peixe, ovo. Nem sempre nós pedimos o melhor de tudo, que é o Espírito Santo. Como então vamos pedir como convém? Deixemos que o Espírito Santo em nós peça com os seus gemidos inexprimíveis. Aquele que penetra o íntimo dos corações, que é Deus, sabe a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. O Espírito Santo, das três pessoas divinas, é a única que não aparece em forma humana. O Pai é simbolizado por um ancião de muitos dias, no profeta Daniel. O Filho se fez homem,
Ele adquiriu forma humana pela encarnação. O Espírito Santo, porém, é simbolizado pelo vento, pelo fogo, pela água, pela pomba, mas não é simbolizado por forma humana. O Espírito não aparece falando, mas suspirando, inspirando. Daí se falar dos gemidos do Espírito Santo. O Espírito Santo assemelha-se àquela brisa suave que Elias percebeu no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Ele vem suavemente sobre nós e nos transforma o coração. Ora, se nós vivemos segundo o Espírito, pelo batismo, devemos pautar pelo Espírito a nossa conduta. Nós não somos mais servidores da carne. O nosso corpo não é para a prostituição, nem para o adultério, nem para a fornicação. Nosso corpo é para o Senhor. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo e se tornou o templo do Espírito Santo. Nós temos um hóspede. Esse hóspede do nosso corpo, que é o Espírito Santo, exige um respeito. E nós honramos o Espírito Santo em nós quando praticamos a virtude da castidade, quando buscamos a pureza, quando rejeitamos aquilo que é indigno dos nossos olhos, que um dia verão a Deus face a face. O Evangelho traz Nosso Senhor na festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, de pé, proclamando em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba aquele que crê em mim. Já pensou alguém na praça gritando assim? Foi Jesus que fez. Jesus se assemelha a uma fonte. Fonte de quê? Fonte de água. Do seu interior jorrarão rios de água viva. Mas que água é essa? Explica o evangelista. Jesus falava do Espírito, que deveriam receber os que tivessem fé nele, pois o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. A glorificação de Jesus é a sua exaltação na cruz e a sua ressurreição e ascensão aos céus. Só depois desta elevação é que Jesus enviaria o Espírito Santo. Então Jesus fez uma promessa para o futuro, mas o futuro já é presente. Jesus já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, e lá dos céus ele enviou o prometido do Pai, outro Consolador. O primeiro Consolador é ele, Jesus. O outro Consolador é o Espírito Santo, para ficar para sempre conosco e para não nos deixar órfãos. Jesus continua presente, mas nós não o percebemos pelos sentidos. No lugar da sua presença visível, nós temos o Espírito Santo que nos faz crer. E a fé é muito melhor do que a visão corporal. Jesus permanece também física e corporalmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, mas nós não vemos. O Espírito Santo é que, com os seus dons, desperta a nossa alma para a fé. O Espírito Santo vem completar a obra do Pai e do Filho. Quando o sacerdote vai absolver alguém, antes de pronunciar aquela fórmula, eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz: Deus Pai de misericórdia é a primeira pessoa divina, que pela morte e ressurreição de seu Filho, é a segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Aí sim o padre diz: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos dar o perdão e a paz. Por que o perdão? Porque o pecado é a morte da alma, e o Espírito dá a vida àquela alma que está morta pelo pecado. Por que a paz? Porque o pecado nos faz inimigos de Deus. O Espírito Santo, ao nos dar o perdão, dá também a nossa paz com Deus. O Espírito Santo, ao vir sobre os apóstolos, completou a obra iniciada pelo Pai e continuada pelo Filho. Agora a Santíssima Trindade está totalmente revelada. O Pai Criador, o Filho enviado pelo Pai, o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho. O Filho procede do Pai por via do conhecimento. Ele é a palavra do Pai, o esplendor da glória do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por via do amor. O Pai e o Filho se amam, e este amor não é infecundo. Deste amor procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Exemplo para nós, para nossas famílias.
Os casais que se fecham à vida não se amam, porque o amor, para ser amor, tem que ser aberto a um terceiro. Entre dois, somente, sem abertura a um terceiro, não há amor. Pode haver um egoísmo a dois, fechado em si mesmos. É a abertura a um terceiro que faz com que o amor conjugal seja verdadeiro. Assim como o amor entre as duas pessoas divinas, o Pai e o Filho, se abre para uma terceira, que é o Espírito Santo. A solenidade que celebramos é maravilhosa em ensinamentos. Ensinamentos para a unidade da Igreja, para a variedade dos dons, para o entendimento das línguas, para a valorização do nosso corpo, para a esperança da ressurreição, porque o Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus dos mortos é o mesmo que um dia vai ressuscitar os nossos corpos mortais. O Espírito Santo fez em Maria Santíssima as maravilhas. Qual é a maravilha que o Espírito Santo fez nela? Jesus. Jesus foi concebido por ela por obra do Espírito Santo. Que outra maravilha o Espírito Santo fez nela? Preservou-a do pecado original, quando ela ainda estava no ventre de sua mãe Santana, em previsão dos méritos de seu filho. Tornou-a cheia de graça desde a sua concepção, e ela nunca cometeu o mínimo pecado venial, aquela mulher vestida de sol, tendo a lã sobre os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos pedir a ela que nunca resistiu ao Espírito Santo e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.